Olá, meus queridos, um abraço a todos. Estamos aqui de volta, para que nós possamos gravar esse vídeo. É bem rápido mesmo, bem legal. A gente vai falar sobre um pequeno texto sobre o alemão Arthur Schopenhauer, esse filósofo que eu estou conhecendo esses dias mais um pouco, lendo a obra dele, A Decifração do Enigma do Mundo, Arthur Schopenhauer. Tem um texto aqui, um trecho de um texto, que eu achei ele muito interessante para fazermos uma pequena reflexão sobre o pensamento de Schopenhauer. Eu sou o professor Abraão Gomes, sou formado em Letras e Filosofia. E faz dia que a gente tinha gravado um vídeo, pela correria e esses dias aí complicados. Mas vamos lá, pessoal? O tempo não para, como já dizia o poeta e cantor. Então nós vamos aqui ler um trecho muito legal desse livro. Rapidão, vamos lá comigo. Uma mera sensação dos sentidos nada diz de si. É uma mensagem pobre enviada pela experiência, mensagem vazia se abandonada a si mesmo. É o artesão entendimento que com suas antenas, os sentidos, recebe os sinais externos e os decodifica. Ao fim, a consciência funciona igual a uma tela de televisão. É preenchida por imagem. Então, queridos, esse texto ele me chamou muita atenção no que diz respeito à questão do conhecimento, quando nós adquirimos o conhecimento, Schopenhauer, quando ele fala isso, eu lembro-me sempre de uma questão muito interessante em relação ao conhecimento. O professor, o aluno, que algumas pessoas até rotulam ou até mesmo característicam como ideia de alguns autores que a gente já conhece hoje, bem conhecidos dentro da pedagogia, mas o que a gente vem observando é que os grandes filósofos já que criaram isso. E falando sobre isso, é muito interessante que Schopenhauer, num dessas frases, ele diz que não existe de maneira alguma o objeto sem o sujeito e nem o sujeito sem o objeto. Falando disso, nós sabemos, queridos, que existe o filósofo John Locke e o filósofo René Descartes e o filósofo Kant, E eles são de correntes antagônicas em relação ao conhecimento. Um diz que a experiência, através da experiência, nós vamos adquirindo nosso arcabouço intelectual ou conhecimento. Nós somos uma tábua rasa ou papel em branco, do qual com a experiência, como se a gente fosse escrevendo com a experiência. E Kant e Descartes, principalmente os dois são racionalistas, ao dizerem que o conhecimento é a priori, a posteriori, diz Kant, mas Schopenhauer me deu uma noção muito interessante sobre isso. Ele diz o seguinte, que as informações chegadas, que a gente acabou de ler, lindo isso, as informações chegadas pelos nossos sentidos, que seriam as nossas antenas, aquilo que vem do mundo, como ele diz, como forma de representação, que chega a nós pelos sentidos, elas são pobres se abandonada em si mesma. Olha só o que ele colocou. Se abandonadas em si mesmo. Então, esse si traz-nos uma ideia de que pode acontecer uma outra coisa, fazendo aí uma interpretação. Então, o que nós sabemos, o que a gente recebe pelo sentido, através da experiência, se ficar só ali, não vale nada, é uma informação pobre. Mas, se chegar ao nosso intelecto e ela for transformada em entendimento e automaticamente em conhecimento, passar por esse processo, aí sim ela vale tudo aquilo que nos chega através dos nossos sentidos, através da nossa experiência. Não adianta nada
alguém dá uma informação para você, se você não transforma essa informação em conhecimento, é isso que Schopenhauer quer dizer. Então, não adianta nada você ter várias experiências e chegar a várias informações. Por exemplo, alguém tem acesso hoje ao notebook, ao celular, enfim, a todos os meios sociais, diz respeito às mídias, né? A internet e comunicação. Só que a informação que chega para todo mundo, às vezes ela fica lá por si mesma, ela não é transformada, ela não tem um processo de entendimento através do intelecto. Se o sujeito do conhecimento recebe esse objeto, que são as informações, e o seu intelecto não o transforma em conhecimento ou em entendimento, isso não vale nada. Isso não vale nada. E esse entendimento ou essas experiências que vêm de fora não valem muita coisa. Semelhantemente, querido, dando um exemplo bem prático, é semelhante ao professor. O professor, por exemplo, você lê um livro, e chega no final, você diz, mas eu não entendi nada. É exatamente isso. Chegou muita informação lá, mas se ela permanecer como ela chegou em si mesma, não adianta nada. Você tem que transformar ela, através do intelecto, em entendimento. Aí sim, vale muita coisa. É como se o nosso intelecto fosse um artesão, como diz Schopenhauer, e ele vai pegar tudo isso que vem brutamente de fora e nós a transformamos em entendimento. Se assim a gente não fizer, tudo que chega até nós, por nossas experiências, ele quer dizer o quê? É uma informação pobre. Se você ouve uma notícia e você sai por aí distorcendo ela, você não entendeu ela como realmente foi passada, você chegou até você e é pobre, porque você não transformou ela em entendimento, em conhecimento. Então, tudo aquilo que chega até nós, através da experiência, dos nossos sentidos, aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, aquilo que tocamos, aquilo que nos passam para nós, se chegarmos até o nosso intelecto e ele permanecer como chegou, como diz Schopenhauer, é pobre se assim ela ficar assim como chegou. Mas se nós a transformarmos em entendimento, ela vai ser realmente uma máquina poderosa e o nosso intelecto vai produzir. Se houve entendimento, tem conhecimento. Então o intelecto é como se fosse um artesão. Então vamos fazer isso, queridos. Vamos transformar o que lemos, o que ouvimos, tudo em sabedoria e entendimento. Se nós não somos capazes de entender, se nós não somos capazes de transformar aquilo que chega até nós em entendimento através do nosso intelecto, a informação vai permanecer do jeito que chegou e ela não vai ter produtividade. Nós temos que ser o quê? Artesãos do conhecimento. Um abraço, essa foi uma rápida pincelada sobre o entendimento do alemão Arthur Schopenhauer. Abraão Gomes, o Papo de Filósofo. Bye, bye. Olá, meus queridos, um abraço a todos. Estamos aqui de volta, né, para que nós possamos gravar esse vídeo. É bem rápido mesmo, bem legal. A gente vai falar sobre um pequeno texto sobre o alemão Arthur Schopenhauer, esse filósofo que eu estou conhecendo esses dias mais um pouco, lendo a obra dele, né? A Decifração do Enigma do Mundo, Arthur Schopenhauer. Tem um texto aqui, um trecho de um texto que eu achei ele muito interessante para fazermos uma pequena reflexão sobre o pensamento, né, de Schopenhauer. Eu sou o professor Abraão Gomes, sou formado em Letras e Filosofia. E faz dia que a gente tinha gravado um vídeo, né, pela correria e esses dias aí complicados. Mas vamos lá, né, pessoal? O tempo não para, como já dizia o poeta e cantor. Então nós vamos aqui ler um trecho muito legal desse livro. Rapidão, vamos lá comigo. Uma mera sensação dos sentidos nada diz de si. É uma mensagem pobre enviada pela experiência, mensagem vazia se abandonada a si mesmo.
é o artesão entendimento que com suas antenas, os sentidos, recebe os sinais externos e os decodifica. Ao fim, a consciência funciona igual a uma tela de televisão. É preenchida por imagem. Então, queridos, esse texto ele me chamou muita atenção no que diz respeito à questão do conhecimento, quando nós adquirimos o conhecimento, né? Schopenhauer, quando ele fala isso, eu lembro-me sempre de uma questão muito interessante em relação ao conhecimento. O professor, o aluno, né, que algumas pessoas até rotulam ou até mesmo caracterizam como ideia de alguns autores que a gente já conhece hoje, bem conhecidos dentro da pedagogia, né? Mas o que a gente vem observando é que os grandes filósofos já que criaram isso. E falando sobre isso, é muito interessante que Schopenhauer, num dessas frases, ele diz que não existe de maneira alguma o objeto sem o sujeito e nem o sujeito sem o objeto. Falando disso, nós sabemos, queridos, que existe o filósofo John Locke e o filósofo René Descartes e o filósofo Kant, né? E eles são de correntes antagônicas em relação ao conhecimento. Um diz que a experiência, através da experiência, nós vamos adquirindo nosso arcabouço intelectual ou conhecimento. Nós somos uma tábua rasa ou papel em branco, do qual com a experiência, como se a gente fosse escrevendo com a experiência. E Kant e Descartes, principalmente os dois são racionalistas, ao dizerem que o conhecimento é a priori e a posteriori, diz Kant, mas Schopenhauer me deu uma noção muito interessante sobre isso. Ele diz o seguinte, que as informações chegadas, que a gente acabou de ler, lindo isso, as informações chegadas pelos nossos sentidos, que seriam as nossas antenas, aquilo que vem do mundo, como ele diz, como forma de representação, que chega a nós pelos sentidos, elas são pobres se abandonada em si mesma. Olha só o que ele colocou. Se abandonadas em si mesmo. Então esse si traz-nos uma ideia de que pode acontecer uma outra coisa, fazendo aí uma interpretação. Então, o que nós sabemos, o que a gente recebe pelo sentido, através da experiência, se ficar só ali, não vale nada, é uma informação pobre. Mas, se chegar ao nosso intelecto e ela for transformada em entendimento e automaticamente em conhecimento, passar por esse processo, aí sim, ela vale tudo aquilo que nos chega através dos nossos sentidos, através da nossa experiência. Não adianta nada alguém dar uma informação para você se você não transforma essa informação em conhecimento. É isso que Schopenhauer quer dizer. Então, não adianta nada você ter várias experiências e chegar a várias informações. Por exemplo, alguém tem acesso hoje ao notebook, ao celular, enfim, a todos os meios sociais, diz respeito às mídias, né? A internet e comunicação. Só que a informação que chega para todo mundo, às vezes ela fica lá por si mesma, ela não é transformada, ela não tem um processo de entendimento através do intelecto. Se o sujeito do conhecimento recebe esse objeto, que são as informações, e o seu intelecto não o transforma em conhecimento ou em entendimento, isso não vale nada. Isso não vale nada. E esse entendimento ou essas experiências que vêm de fora não valem muita coisa. Semelhantemente, querido, dando um exemplo bem prático, é semelhante ao professor. O professor, por exemplo, você lê um livro, e chega no final, você diz, mas eu não entendi nada. É exatamente isso. Chegou muita informação lá, mas se ela permanecer como ela chegou em si mesma, não adianta nada. Você tem que transformar ela, através do intelecto, em entendimento. Aí sim, vale muita coisa. É como se o nosso intelecto fosse um artesão, como diz Schopenhauer, e ele vai pegar tudo isso que vem brutamente de fora
e nós a transformamos em entendimento. Se assim a gente não fizer, tudo que chega até nós por nossas experiências, ele quer dizer o quê? É uma informação pobre. Se você ouve uma notícia e você sai por aí distorcendo ela, você não entendeu ela como realmente foi passada, você chegou até você e é pobre, porque você não transformou ela em entendimento, em conhecimento. Então, tudo aquilo que chega até nós, através da experiência, dos nossos sentidos, aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, aquilo que tocamos, aquilo que nos passam para nós, se chegarmos até o nosso intelecto e ele permanecer como chegou, como diz Schopenhauer, é pobre se assim ela ficar assim como chegou. Mas se nós a transformarmos em entendimento, ela vai ser realmente uma máquina poderosa e o nosso intelecto vai produzir. Se houve entendimento, tem conhecimento. Então o intelecto é como se fosse um artesão. Então vamos fazer isso, queridos. Vamos transformar o que lemos, o que ouvimos, tudo em sabedoria e entendimento. Se nós não somos capazes de entender, se nós não somos capazes de transformar aquilo que chega até nós em entendimento através do nosso intelecto, a informação vai permanecer do jeito que chegou e ela não vai ter produtividade. Nós temos que ser o quê? Artesãos do conhecimento. Um abraço, essa foi uma rápida pincelada sobre o entendimento do alemão Arthur Schopenhauer. Abraão Gomes, o Papo de Filósofo. Bye, bye.